E já chamamos aqui para a conversa Fernando Molica, para a gente poder ouvir as opiniões e os comentários de Molica. Molica, bem-vindo como sempre, viu? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Bom dia o sol, né, que hoje está aqui lindo no Rio de Janeiro. Finalmente apareceu o sol aí pelo Rio de Janeiro, mas vamos para os assuntos que não são lá tão ensolarados, não é? Que geram uma nebulosidade. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou a PEC dos precatórios, que modifica o cálculo do teto de gastos para ter de onde tirar o orçamento, né? O dinheiro para viabilizar o Auxílio Brasil por 23 votos favoráveis e 11 contrários. Agora a matéria vai ser encaminhada para a Câmara, onde vai precisar de 308 votos em 2 turnos para, de fato, ser aprovada. Depois disso, a PEC vai ser votada no Senado Federal. O relator da proposta, o deputado Hugo Mota, comentou essa abertura do espaço fiscal. Vamos ouvi-lo. Nós estamos com esse movimento, tendo para o ano de 2022 o surgimento de um espaço fiscal de mais de 39 bilhões de reais. Quando isso se soma aos precatórios, nós estamos falando aí de algo na casa de 83 bilhões de reais de espaço fiscal que serão abertos para o ano que vem. Se o nosso texto for aprovado, em dezembro, nenhuma delas receberá menos de R$ 400 por mês até dezembro de 2022. Fernando Molica, como você avalia, então, essa PEC dos precatórios que foi aprovada pela comissão especial? Olha, essa é uma espécie assim de cloroquina fiscal, uma espécie de mágica que o governo faz. Imagina, eu tenho um paciente, o cara está com febre, está com 38 graus de febre. Ao invés do médico tentar resolver a febre, o que está causando aquela febre, o médico pega o termômetro e muda a marcaçãozinha. Onde está escrito 38, ele põe 36. Aí diz, ó, o paciente não está mais com febre, está com 36 graus. Então, o que é isso? Quando ele muda aquela questão do cálculo da inflação, a inflação passa a ser contada num período diferente. Isso, ele está mudando a marcaçãozinha do termômetro. E o outro dá um calote. Né, que algo, né, que são as dívidas precatórias, essa palavra difícil, né? Não, isso é dívida que o governo tem com pessoas físicas, com empresas, com governos, que o governo foi condenado em última instância a pagar, e agora o governo quer parcelar esse pagamento. Pessoas que ficaram aí 10 anos, 20 anos no processo. Então o governo joga para frente, o que compromete muito a questão do futuro. Então, agora você vê, a esquerda, de um modo geral, sempre foi contra o teto de gastos, né, que foi implementado lá no governo Michel Temer. E agora a esquerda diz que vai votar contra essa PEC. Ontem eu conversei com alguns deputados, entre eles o Enio Verri, que é do PT do Rio Grande do Sul. Ele deu algumas razões para isso. Primeiro, a questão do calote. 2, ele diz que essa PEC, se for aprovada, ela cria um mercado de títulos. Basicamente o seguinte, eu, Fernando Molica, tenho 100 mil reais para receber do governo. Esse dinheiro ia ser pago no ano que vem. Aí o governo diz, Molica, a gente vai parcelar esse pagamento. Aí chega alguém, eu estou apertado, alguém chega para mim e fala, Molica, você quer 50 mil nesse teu título? Aí eu vou e vendo esse meu título por 50 mil. Só que ele tem um valor de face de 100 mil. Quem comprar esse título, uma empresa, por exemplo, pode usar 100 mil reais, pagou 50 para mim, mas pode usar 100 mil reais para abater dívidas com o próprio governo. Por exemplo, na Previdência, cria um mercado paralelo de títulos. Outra questão, nessa PEC não existe nenhuma vinculação dizendo que esse dinheiro que vai sobrar uma boa parte dele irá para o pagamento do tal Auxílio Brasil. Então isso não está explicitado, você está dando um dinheiro para o governo e não está dizendo para que esse governo vai. E tem uma questão também que é fundamental. Hoje, o auxílio emergencial, ele é pago para 39 milhões de famílias. O Bolsa Família para 14 milhões de famílias, 14,6. Então, olha só, auxílio emergencial, 39 milhões de famílias. Nesse Auxílio Brasil, é previsto para 17 milhões de famílias, ou seja, menos da metade. Então, isso também não vai resolver a grande questão social, o grande drama social que a gente está passando. É preciso dar dinheiro? É preciso compensar essas pessoas que estão na miséria? Claro que é, isso é o fundamental. Agora, é preciso arrumar dinheiro da maneira correta. Corta de um lado e deixa sobrar dinheiro para o que mais importante nesse momento, que é tirar as pessoas da fome. Elisa.
Fernando Mollica, a gente sabe que o mercado financeiro, esse mundão econômico, os empresários, os investidores precisam de um mar manso para se sentirem confiantes, não é? E realizar investimentos. E o mar está revolto. O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, pediram as contas, viu? Pediram exoneração de seus cargos ao ministro da Economia, Paulo Guedes. A secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo, seguiram o mesmo caminho e deixaram os cargos. De acordo com uma nota enviada pelo Ministério da Economia, os pedidos de demissão foram todos por razões pessoais. Mas, de acordo com a apuração da analista da CNN, a Renata Agostini, o valor de R$ 400 estipulado para o Auxílio Brasil não foi apoiado pela equipe econômica e isso teria influenciado a saída em massa da pasta. Mollica, como você avalia esses pedidos de demissão neste momento em que nós nos encontramos aqui no Brasil? A mensagem está clara de que não concordamos e não queremos ver isso acontecer? Olha só, a questão é mais de esses economistas não têm coração, querem que o povo morra de fome. A questão não é essa. A questão é saber de onde vem o dinheiro. Lembra que o Paulo Guedes, logo no início do governo, disse que ia passar a faca no Sistema S, né? SESI, SENAC, não passou essa faca. O governo não corta as emendas parlamentares, 36 bilhões de reais por ano. O governo não corta seus subsídios. O governo não aperta questões no funcionalismo, como, por exemplo, 60 dias de férias para membros do Ministério Público e para magistrados. Isso tudo custa dinheiro. O governo não acaba com os aumentos para os militares previstos lá naquela lei da aposentadoria dos militares. Aí fica sem dinheiro. Então, o cara da área econômica, são técnicos, pessoas responsáveis, dizem isso vai dar errado. Né? Isso não vai dar certo. Você fabricar dinheiro artificialmente, isso não vai dar certo. Isso aumenta a desconfiança no real, aumenta a desconfiança em investimentos. O Paulo Guedes já está com o dinheiro dele no exterior há um tempão. Né? Muita gente vai fazer o mesmo, está fazendo o mesmo para proteger o seu patrimônio. Então não dá, isso é uma questão muito séria. O Paulo Guedes, o posto Ipiranga, já nem mais posto Ipiranga, virou um daqueles postos que não tem bandeira, né? Que separa do posto, o posto não tem nenhuma marca conhecida, é o próprio dono do posto que dá a garantia ao consumidor, ele não quer se responsabilizar pelo que tem ali. Então a questão é básica, existem princípios econômicos, esse governo se apresentou como um governo liberal que respeitaria princípios básicos do mercado. Esses princípios já foram para o espaço. Então, você não tem o dinheiro. O governo quer inventar dinheiro. Inventar dinheiro traz consequências para o bolso de todo mundo. Não estamos no momento mais emergencial da pandemia, quando esse gasto extraordinário era justificado. A questão é simples, o governo teria que agir como governo. Já que eu preciso botar dinheiro aqui, tirar as pessoas da miséria, tirar as pessoas da fome, o que é o mais importante de tudo, eu vou tirar dinheiro do outro lado. O governo não fez isso, inventou dinheiro, mudou a marcaçãozinha do termômetro e esses técnicos realmente vão embora, que eles não querem ser cúmplices desse processo. Elisa. 8h39. Vamos então para o próximo tema e, na sequência, mais uma vez, ouvir a opinião de Fernando Mollica. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Como Alan está morando nos Estados Unidos, o ministro acionou o Ministério da Justiça para que inicie o processo de extradição imediatamente. O blogueiro é investigado em 2 inquéritos, o das fake news e também o das milícias digitais. Pois bem, Fernando Mollica, como você avalia então esse pedido de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes? Olha, em primeiro lugar, assim, o Alan dos Santos faz tudo errado. Ele mente deliberadamente, ele cria fake news, ele ofende, cria situações, incide em diversos crimes, efetivamente. Ele, nesse aspecto, é indefensável. Agora, a questão é discutir se cabe prisão preventiva. A legislação brasileira é muito clara quando estabelece que a prisão é algo excepcional e a prisão preventiva, ou seja, essa antes do julgamento, ela é muito mais excepcional, ela só pode ser concedida em determinados casos.
é que a gente tem uma tradição de impunidade aí no chamado andar de cima, né? No colarinho branco, que você teve a Lava Jato, particularmente lá no Paraná, que banalizou a ideia da prisão, a prisão preventiva. Então, aquelas prisões preventivas intermináveis de mais de um ano, que tinham o objetivo de forçar a delação premiada. Era o mesmo mecanismo da tortura usada na ditadura. Você cria uma situação, você tortura a pessoa, no caso da Lava Jato não era tortura física, mas enfim, uma espécie de tortura moral, para que a pessoa desconfortável aceitasse fazer delação premiada. Então, a prisão preventiva é algo excepcional. Aí cabe a discussão. Um crime de opinião, crimes de opinião, como esse que o Alan dos Santos é acusado, e outros crimes, aí tem negócio de lavagem de dinheiro, de uso irregular, de transmissão, de levar dinheiro para o exterior, de trazer dinheiro para o Brasil de forma irregular, mas também não são quantias excepcionais. Esse tipo de crime merece uma prisão preventiva? É o caso de se usar a prisão preventiva nesses casos ou há um exagero na justiça? Eu tendo, apesar de discordar de tudo do Alan dos Santos, apesar de concordar que ele comete crimes, que a atuação dele é deletéria para a democracia brasileira, porque ele mente, cria deliberadamente mentiras, a prisão preventiva, nesse caso, ela é um exagero. Ela é algo que tem que... Porque isso pode... É aquela história. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu li ontem a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele chega a falar, porque olha, o Alan dos Santos, ele atua contra as instituições brasileiras, contra os poderes, cria divergências na população. Olha, esse tipo de discurso era usado lá na ditadura para justificar a prisão de opositores do regime. Então é preciso ter cuidado. Aí o relatório da Polícia Federal, foi a Polícia Federal que pediu a prisão do Alan dos Santos, diz que ele, nos Estados Unidos, onde ele está vivendo, ele se articulou com pessoas que fizeram aquela invasão do Capitólio. Aí, quer dizer, também culpar o Alan dos Santos pela invasão do Capitólio também é um pouco demais. Então, assim, quando eu fui ver os motivos, estou puxando aqui, os motivos pelos quais o Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva dele, aí fala naqueles crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, fala em incitação ao crime, praticar, induzir, incitar a discriminação, o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, ocultar ou dissimular a natureza de bens, localização, tal. Enfim, são crimes previstos pela legislação brasileira. O Alan dos Santos tem que ser julgado por esses crimes. A questão é se a prisão preventiva dele é algo razoável. Me parece exagero e algo muito perigoso na hora que a gente começar a colocar na cadeia de maneira preventiva pessoas que, por conta de delito de opinião. Deixa ele ser julgado. Se a soma dos crimes, se a soma das penas dos crimes pelos quais ele eventualmente for condenado for suficiente para mandá-lo para a prisão, ok, ele que vai para a prisão de acordo com a lei. A prisão preventiva em crime de opinião tem que ser vista com muito cuidado. Elisa. Molica, e você acredita, só falta um minutinho, não quero te complicar, mas fazer aqui uma pergunta rapidinha. Você acha que esse momento pode, de alguma maneira, elevar a temperatura novamente entre Planalto e STF? Aí seria uma confissão do Palácio do Planalto, né? Só para lembrar que está no ar, no site da CNN, uma matéria do nosso analista Leandro Rezende, mostrando que o Alan dos Santos tinha muitas ligações com o Palácio do Planalto, há registros aí de tentativas de conversa dele com Jair Bolsonaro, história que ele conversou com o Bolsonaro sobre a saída do Weintraub, há trocas de mensagens entre eles e o deputado Eduardo Bolsonaro. Enfim, há questões delicadas, inclusive isso é outro ponto, né? Por que prender só o Alan dos Santos? Né? Quem são os outros integrantes dessa suposta quadrilha? Já que essa investigação da própria CPI fala também das ligações dele com o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do presidente da República, que certamente isso também é abordado nas investigações da Polícia Federal, do STF. Então, por que a prisão só dele? A prisão só desse cara que não tem importância? E o resto? E as outras pessoas? Não tem deputado federal também? Enfim, agora, se o Palácio do Planalto criar problema com o Supremo, mais uma vez demonstra aí essa ligação, é quase uma confissão do Palácio do Planalto de que está ligado de uma maneira muito forte ao Alan dos Santos e a toda essa rede aí de fake news do gabinete do ódio. Elisa. Fernando Molica, conseguiste colocar em 1 minuto uma baita de uma análise. Obrigada, viu? Chegamos ao fim de mais um dia aqui no quadro. Bom fim de semana, Molica. Para todo mundo também. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.
As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.